A paz de Jesus e o amor de Maria, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um momento da partilha da palavra. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, curta e compartilhe. Nos ajude a levar a palavra de Deus a mais pessoas. Neste dia de hoje iremos partilhar o Evangelho de Mateus 16, do 13 ao 23. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram ao território de Cesareia de Filipe. Jesus perguntou a seus discípulos: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam, uns dizendo que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: feliz és Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que deles desligares na terra será desligado nos céus. Depois ordenou a seus discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Cristo. Desde então, Jesus começou a manifestar a seus discípulos que precisava ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos príncipes dos sacerdotes e dos escribas. Seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia. Pedro então começou a interpelá-lo e protestar nestes termos: que Deus não permita isto, Senhor. Isto não te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se para ele, disse-lhe: afasta-te, Satanás. Tu és para mim um escândalo. Teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, neste dia de hoje que o Senhor preparou para mim e para você, Ele faz a mesma pergunta que Ele fez aos seus discípulos aqui na palavra naquele tempo. Ele pergunta para mim e para você, Sérgio, e para você que está me vendo agora neste vídeo: e vós, quem dizeis que eu sou? E vós, quem dizeis que eu sou? Muitos agora poderão dizer: não, Jesus é uma luz, Jesus é amor, Jesus é a minha salvação, Jesus é aquele que me cura, Jesus é aquele que me liberta. Meus irmãos, Jesus pode ser tudo isso, mas Ele é muito mais do que isso. Como Pedro aqui respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tu és o Filho de Deus, tu és Deus. Jesus é Deus. Então, para mim e para você, nós temos que ter esta resposta dentro dos nossos corações e na ponta da língua: tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Como vem dizendo lá em João 3,16, João 3,16, Deus amou o mundo de tal modo que deu seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus é aquele que nos traz toda a palavra de Deus. Ele é o Verbo encarnado. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele é aquele que o Senhor nos enviou para nos libertar da escravidão, para nos libertar das amarras do inimigo, para nos curar de toda a enfermidade, para nos dar a liberdade, para nos dar toda a cura. Então este é o Cristo, como Pedro respondeu. E Jesus fala para Pedro:
Feliz é Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que estás no céu. Foi Deus que revelou isto a Pedro. É Deus que nos revela isso através do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo, meus irmãos, que atesta em nossos corações, que nos dá toda a fé, que nos dá toda a sabedoria para crermos que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho de Deus. E ainda Jesus vem dizendo, e eu te declaro, tu és Pedro. A partir desta resposta, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, meus irmãos, através desta resposta, dessa certeza de Pedro para Jesus, Jesus ali funda a tua igreja, naquela pedra que é Pedro. Mas aí você vem dizendo, Sérgio, não, então igreja é o templo, igreja. Não. O que é a igreja? Igreja é a reunião do povo de Deus. Então Jesus dá a missão a Pedro de reunir as ovelhas perdidas da casa de Israel, para passar ali todo o seu ensinamento, toda a palavra de salvação, de ali proclamar o reino de Deus. Então esta é a missão da igreja. A igreja nos revela com segurança e sem equívoco as doutrinas e ensinamentos divinos confiados a ela, confiadas a Pedro. Toda a palavra da salvação, toda aquela palavra que veio da boca de Deus através de Jesus, esta foi confiada a Pedro, em que de geração em geração chegou até nós. Que nesse dia de hoje nós possamos refletir e colocar em nossos corações que precisamos da igreja. Precisamos da palavra de Deus que é guardada pela tradição da igreja, que é guardada pela Sagrada Escritura que nos foi revelada e pelo magistério da igreja. Amém? Que Deus os abençoe.